Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e sou oncologista do NOB, do Grupo Oncoclínicas. E eu vou conversar com vocês sobre o cenário atual e futuro das doenças crônicas, em especial o câncer. Eu não tenho conflito de interesses para essa apresentação, e a gente vai falar um pouquinho sobre o novo paradigma em 2020 e sobre as estratégias de enfrentamento. Então, na verdade, a comunidade oncológica, ela está tentando se equilibrar entre o medo do Covid-19 e as terríveis consequências em não tratar o câncer de maneira e no tempo adequados. Existe o risco de atraso do tratamento e o risco de exposição ao Covid. E, infelizmente, as consequências já são perceptíveis. Então, nós temos, por esses dados que foram apresentados no início da pandemia, em abril de 2020, 68% de redução de rastreamento para o câncer de colo uterino. Nós temos uma redução importante no número de visitas ambulatoriais, de acordo com esse estudo que foi também publicado em abril. E esse estudo que foi apresentado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e pela Sociedade Brasileira de Patologia mostra uma redução de 70% nas cirurgias para o câncer, e no ICESP houve uma redução em 30% no número de novos pacientes. E com certeza nós já estamos colhendo e vamos colher as consequências desses números de uma forma mais grave a partir de agora. Esses são os dados provenientes do Flatiron de 270 práticas oncológicas, que mostram uma redução em 3.000 consultas novas, de 8.000 no início de fevereiro para menos de 5.000 no início de abril, com uma queda de cerca de 40%. Também uma redução dramática no número global de pacientes após 9 de março, e uma redução no número de quimioterapias, que chegou a 17% de redução no Nordeste americano, e um cancelamento e ausência que quase dobrou para cerca de 80%. Vários estudos longitudinais, claro, vão ser necessários para nós entendermos o que essa redução no número de diagnósticos e visitas vai causar, né, em função, em termos de aumento de mortalidade e aumento de complexidade dos pacientes, e como nós vamos realmente poder agir, né, quais são os tipos de contingências terapêuticas que vamos poder realizar no futuro próximo. Esse outro estudo do The Guardian mostrou um aumento significativo no número de mortes, né, em consequência desse retardo no diagnóstico e tratamento dos pacientes, e esse aumento acontece até 20% em relação aos números anuais, tá, na Inglaterra. Esse outro estudo da IQVIA mostrou que 3 meses, né, da crise do Covid levou a uma redução no número de diagnósticos de câncer de cerca de 80.000 casos, tá. Então, e esses são os números, os nossos números, os números da SBOC, que mostram uma redução de 67%, né, nas cirurgias oncológicas realizadas desde o início da pandemia. Esse estudo é bem recente. Quais são as nossas estratégias de enfrentamento? E a gente retorna para a nossa balança, né, que envolve risco de atraso de tratamento e risco de exposição ao Covid. E, por enquanto, nós não temos um combate direto ao vírus, nós aprendemos a cuidar melhor de pacientes que são portadores do vírus, mas nós ainda não temos uma maneira direta de cuidar, e nós temos que realmente combater, né, reforçar os programas de educação de pacientes em consultas, nas mídias sociais, reduzir a circulação de pessoas nas clínicas e hospitais quando possível, e reafirmar para os pacientes e seus familiares que existem áreas que são denominadas de Covid-free na grande maioria dos hospitais, reduzir o número de acompanhantes em consultas, estimular a telemedicina, estimular a teleconsulta. Para pacientes em tratamento oral, estimular a dispensação acima de 3 ciclos. Uma outra coisa que nós podemos discutir de forma importante é a aprovação de drogas orais, né, a gente
poder realmente fornecer drogas orais ao invés de tratamentos, venosos quando possível, e realmente tentar individualizar os casos para cada paciente, priorizar tratamentos adjuvantes em doenças de alto risco, discutir tratamentos paliativos, discutir individualmente sobre a possibilidade de férias de quimioterapia. E eu gosto muito dessa tabela, porque ela mostra como é que nós vamos tentar equalizar, o risco do paciente com, o risco inerente daquela cidade e tomar decisões legitimadas. Bom, felizmente, a Presidência da República, em abril, sancionou a lei que liberou a telemedicina durante a pandemia e nós esperamos que essa lei ela possa ser mantida de forma cautelosa e de forma responsável no futuro próximo, para que a gente possa realmente ajudar pacientes, oncológicos e outros pacientes em locais longínquos onde nós não dispomos de todas as especialidades. E recentemente a SBOC promoveu uma live sobre telemedicina e oncologia durante a pandemia, né, o que o médico precisa saber, e nós discutimos muito esse futuro. Várias sociedades, têm disponibilizado uma série de páginas com medidas importantes e nós, temos nossas estratégias de enfrentamento muito bem delineadas também dentro da nossa página de comunicação para os oncologistas e para a população, com especiais sobre o coronavírus, né, que tem tido realmente um acesso muito grande, de visualizações. Nós tivemos 38 posts em redes sociais, 7 posicionamentos institucionais e 7 podcasts. Nós temos, uma produção científica recente que discute o câncer de mama especificamente, já que é o câncer mais frequente, quais são as medidas de enfrentamento desse câncer agora durante a pandemia, para melhorar o cuidado dessas pacientes. E nós recentemente lançamos uma pesquisa clínica, um Covid-19.1, é um projeto pioneiro idealizado pela SBOC, aprovado em tempo recorde pela CONEP, e o objetivo é conhecer melhor o impacto da epidemia do novo coronavírus em pacientes oncológicos. Nos preocupa muito o adiamento, né, do diagnóstico, da procura pelos pacientes, e nós recentemente lançamos uma campanha contra o câncer e sem Covid, que tem como objetivo evidenciar que o oncologista clínico está pronto para ajudar o retorno seguro dos pacientes ao tratamento, sugerir condutas técnicas, informações relevantes aos associados e orientações para pacientes. E nós lançamos também um programa de saúde mental para oncologista chamado Equilíbrio na Trajetória. É uma parceria que oferece aulas gratuitas de mindfulness e uma série de webinars para tentar, cuidar, né, dos nossos associados. Então nossas mensagens para casa nesses tempos de pandemia, né, em como lidar com essa doença crônica, nesse momento tão difícil, é criar planos para o manejo da crise, comunicar com os pacientes e o staff, priorizar tratamentos, proteger os pacientes, proteger o staff e ajudá-los a superar esse momento, e tomar decisões individualizadas para cada paciente, tendo em mente um processo decisório estruturado. Nós não sabemos quanto tempo a pandemia vai durar, então por isso que fica muito difícil nós prevermos o que o futuro vai trazer, o que vai acontecer nos próximos 3 meses, né, à medida que os casos de Covid-19 diminuem, e como podemos preparar nossos serviços para o futuro e como, nós da sociedade vamos poder lidar, né, com, a gravidade dos pacientes que nós antevimos no futuro bem próximo, mas como diz Mário Sérgio Cortella, coragem e preparo, e não mera disposição eufórica, e nós, estamos dispostos, né, a enfrentar os desafios.